Olá, tudo bem? Continuando e finalizando aí a respeito do fato típico, vamos só falar novamente sobre a tipicidade, né? Nós já falamos sobre conduta, falamos sobre o resultado, falamos sobre o nexo causal, já demos uma pincelada sobre a tipicidade. Mas lembrando, o que é tipicidade? Basicamente, a tipicidade vem a ser a perfeita subsunção. Olha que termo bonito, né? A subsunção entre o fato praticado pelo agente e a norma penal. Ou, em outras palavras mais simples, mais diretas, é o encaixe entre o que o sujeito fez e aquilo que está descrito na lei. Quando o sujeito vai lá e mata uma pessoa, você vai até o artigo 121 do Código Penal e encontra, né, a definição do crime de homicídio. Então, tipicidade nada mais é do que encaixar o comportamento praticado pelo agente com a descrição existente na lei penal. Porém, nós podemos ter a tipicidade formal, que é exatamente esse encaixe, né? E temos também a tipicidade material. Aí eu digo para você, conforme você tem no seu material, que a tipicidade material ela se caracteriza exatamente pela efetiva ofensa ou ameaça de ofensa ao bem juridicamente protegido. Não basta que tenhamos a tipicidade formal. Lembra-se daquilo que eu mencionei a respeito, né, do princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela? Não basta que eu simplesmente pegue e furte num hipermercado uma borrachinha que custa 50 centavos para que se caracterize de maneira concreta, efetiva, cabal e definitiva o crime de furto. Não, né? Você tem aí a tipicidade formal. Por quê? Porque o meu comportamento de pegar uma borracha se encaixa perfeitamente no que está descrito lá no artigo 155 do Código Penal. Porém, nós não teremos a chamada tipicidade material. Por quê? Porque o bem jurídico protegido pela norma, no caso aí o patrimônio, não teria sido sequer ameaçado. Tá bem? Mas, além disso, nós temos a chamada tipicidade conglobante. Na verdade, a tipicidade conglobante ela foi criada por um jurista argentino extremamente famoso, dizem alguns que é o maior penalista vivo da América Latina, Eugênio Raul Zaffaroni. E Zaffaroni, né, inclusive ele é ministro da Corte Suprema da Argentina, e Zaffaroni ele advoga, ele sustenta que só haverá tipicidade se tivermos a tipicidade formal e a material e mais, que o fato praticado pelo agente não seja recomendado, né, nem incentivado, né, pelo ordenamento jurídico. Então, não pode existir nenhuma contrariedade entre o que o sujeito fez e o ordenamento jurídico. Se houver a mínima permissão por parte do ordenamento jurídico em relação ao comportamento praticado pelo sujeito, não há que se falar em tipicidade, tá bem? E aí, continuando e praticamente finalizando, nós temos a possibilidade de afastar a tipicidade, né? São causas de exclusão da tipicidade. Nós temos aí, vou mencionar para vocês, duas causas de exclusão da tipicidade. Uma delas é está relacionada com o chamado princípio da insignificância, ou também chamado de princípio da bagatela. Acabei de mencionar em várias passagens aqui, né? Quando nós temos aquela situação, o sujeito pratica um comportamento que está descrito na lei penal como crime, porém, né, no cerne, o miolo, o conteúdo daquele comportamento, na verdade, não ofende a norma penal. Aquela história do furto da borracha de 50 centavos, né, dentro aí, considerando esses 50 centavos dentro do patrimônio de um hipermercado. Então, nós naturalmente não teremos a caracterização aí do crime de furto, materialmente falando. E ainda, o princípio da adequação social é um dos princípios que orientam o direito penal, né? De acordo com esse princípio, olha só, certas condutas podem, né, certas condutas, olha, o importante é o seguinte, que certas condutas que são consideradas criminosas, com o decorrer da evolução da sociedade, com a modificação da sociedade, com o progresso da sociedade, elas podem deixar de ter repercussão na esfera criminal.
Exemplo clássico disso é o crime de adultério. Nós tínhamos no Código Penal, no artigo 240, a definição do crime de adultério, né? Porém, lá no início dos anos 2000, salvo engano, no ano de 2005, o legislador revogou esse delito. Ou seja, atualmente, ninguém pode ser processado ou punido pela prática de adultério. Porque o legislador entendeu o seguinte: peraí, o adultério ele é errado, mas ele já é suficientemente combatido lá no direito civil, né? O direito civil é aquele ramo do direito que tem, dentre outros dispositivos, né, normatização a respeito do casamento. E o adultério está devidamente regulamentado pelo direito civil. Então o legislador entendeu o seguinte: olha, o direito civil trata desse assunto de forma satisfatória. Então vamos tirar da esfera penal. Vamos deixar na esfera penal só aquilo que realmente tem importância na área penal. Tá bem? Isso nada mais é do que o chamado princípio da adequação social. Tranquilo? Então aí a gente termina só o elemento referente à tipicidade que compõe, então, o fato típico. Agora vamos começar a analisar a ilicitude. Peço a você que acompanhe comigo aqui no quadro. Vamos falar sobre a ilicitude. Alguns autores também falam, né, de antijuridicidade. Mas, enfim, o que vem a ser a ilicitude? A ilicitude nada mais é do que a contrariedade do fato praticado pelo agente em relação à norma penal. Deixa eu colocar isso em outras palavras. A norma penal diz: não se deve matar. O sujeito vai lá e mata. A norma penal diz: não se deve furtar. O sujeito vai lá e furta. Né? A norma penal diz: não se deve abortar. A pessoa vai lá e realiza o aborto. Então, a ilicitude é essa relação de antagonismo, de contrariedade entre o comportamento praticado pelo agente e o que está disposto na norma penal. E aí, nós fazemos um estudo às avessas. Quando você vai estudar a ilicitude, né, na área penal, você vai, na verdade, estudar quais são os institutos que afastam a ilicitude, que excluem a ilicitude de um determinado fato. Vou dar um exemplo e acho que vai ficar tranquilo. Pensa na caracterização da legítima defesa. Pense em alguém que matou uma outra pessoa em legítima defesa. Primeiro, acompanha comigo, olha a expressão. Legítima significa dizer legal, correta. Defesa é a defesa realizada de acordo com a lei. Quem age em legítima defesa não pratica um ato ilícito. Muito pelo contrário, pratica um ato lícito. Então, quando nós estudamos, olha, acompanha comigo, a ilicitude, na verdade, nós vamos estudar os institutos que afastam a ilicitude. E aí eu me permito dar uma voltinha aqui, e aí digo para você que quando um desses institutos que a gente vai analisar daqui a pouquinho estão presentes no caso concreto, nós não teremos um comportamento ilícito, mas teremos sim um comportamento lícito, ou seja, legal. Então, quando uma pessoa mata outra em legítima defesa, né, essa que matou, como regra, não deverá ser punida, porque agiu de acordo com a lei. A definição de legítima defesa vem lá no artigo 25 do Código Penal, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, significa dizer de terceiro. Então a gente vai ver daqui a pouquinho que quem age em legítima defesa age corretamente. Voltando aqui para o nosso quadro, então, estou exatamente mencionando para vocês as causas de exclusão de ilicitude, né? Que são aquelas que afastam a ilicitude de certos comportamentos, e nós temos basicamente 4 previstas no Código Penal, que estão lá no artigo 23, que são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício irregular de direito. E também temos uma quinta causa, porém esta quinta causa não está prevista expressamente na lei, mas tem sido aceita pelos tribunais, que é o chamado consentimento do ofendido. Né? Situações em que a autorização do ofendido exclui a ilicitude do comportamento. Nós vamos lá na sequência, acompanha por favor, olha lá. Vamos começar a falar sobre o estado de necessidade. Eu vou te dar um exemplo e depois a gente lê a conceituação. Sabe aquela situação da tábua de salvação? 2 pessoas estão no navio, esse navio naufragou, essas pessoas não têm um bote salva-vida, não têm nenhum colete e tentam se agarrar numa tábua de salvação. Porém, a tábua de salvação não consegue sustentar o peso dos 2.
E aí, um deles acaba pegando o seu dedo e enfiando no olho do outro, furando o olho do outro. E aquele que teve o olho furado, pela dor, larga da tábua, afunda e morre. E a tábua de salvação sobra para aquele que agiu dessa maneira. Esse que enfiou o dedo no olho do outro pode ser punido pelo crime de homicídio? Não. Por quê? Porque se nenhum dos dois deu causa ao naufrágio, e a vida é o primeiro bem pelo qual nós instintivamente lutamos, a lei não pode se afastar dessa ideia. A lei não pode imaginar que uma pessoa, né, totalmente desconhecida de outra, vai doar a sua vida. Fica você com a tábua de salvação e eu largo a tábua. Adeus, mundo cruel. Isso não existe, né? Então o legislador, ele não pode afastar a lei da realidade. Então, no estado de necessidade, nós temos dois direitos legítimos em conflito. No meu exemplo, o direito à vida dos dois náufragos. E é natural que a pessoa lute pelo seu direito à vida. Então, nesse contexto, se nenhum dos dois deu causa ao naufrágio, os dois poderiam lutar bravamente pela manutenção da sua própria existência. E o legislador não pode reprovar, né, esse tipo de comportamento. Tá bem? Então, no estado de necessidade, nós temos um conflito entre dois interesses lícitos, né? Mas um deve sucumbir em função do outro. Outro exemplo, pensa num sujeito que vem transportando aí, pensa num navio cargueiro que vem transportando muitos carros do Japão, carros importados. E aí, no meio dessa viagem, acaba surgindo uma imensa tempestade lá no meio do oceano. E o comandante do navio, tem a sua tripulação ali, ele tenta de todas as formas, de todas as alternativas possíveis, ele tenta manter o navio, né, em equilíbrio. Tenta vários recursos que estão previstos lá, né, de acordo com a profissão por ele exercida. Porém, nenhum desses recursos está sendo suficiente para manter o navio, né, minimamente equilibrado. E ele, então, pensa em tomar uma atitude extrema, né? Liberar a carga do navio, seriam aí carros japoneses importados, caríssimos, para ver se consegue então manter esse navio, né, devidamente equilibrado para que ele não afunde. E de fato ele acaba despejando no oceano lá, vamos imaginar, 50 carros importados. Muito bem. Se ficar claro que era a única alternativa para esse senhor agir dessa forma, ele vai alegar em seu favor o estado de necessidade. Por quê? Nós temos dois conflitos ali, temos um conflito, de dois interesses legítimos. Qual seja, a manutenção da vida do comandante e da tripulação e a manutenção do patrimônio do proprietário desses veículos. Mas nesse caso, qual é mais importante? Né? Naturalmente, se não havia outra alternativa e era necessário jogar os carros no mar, então haverá o estado de necessidade. Tá bem? Então olha só o conceito. Entende-se em estado de necessidade quem pratica um fato típico para salvar de perigo atual, olha, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, mas para salvar de perigo atual o quê? Direito próprio ou direito alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se naquela situação. Tá bem? Repito, temos um confronto de dois interesses legítimos que são protegidos pelo direito. Mas o direito, repito, a lei não pode se afastar do cidadão, da pessoa. A lei é feita para o homem normal. Entenda-se homem aí abrangendo homem e mulher. A lei não é feita nem para o covarde e nem para o super corajoso. É feita para o cidadão mediano. Tá bem? Muito bem. Continuando aqui, requisitos para a caracterização do estado de necessidade. Temos alguns requisitos para que esse instituto esteja perfeitamente caracterizado e, consequentemente, não haja ilicitude por parte do comportamento, vamos imaginar, do nosso amigo que estava pilotando lá o navio. Perigo atual significa dizer risco presente, real, gerado por fato humano, o comportamento de animal, olha só, né? Ou fato da natureza, sem destinatário certo. Então, por exemplo, se você está lá num circo com a sua família, assistindo lá a exibição lá de animais no picadeiro, e um desses animais, vamos imaginar, um leão, foge do picadeiro e vem para cima de você. E vamos imaginar que você está armado, você tem posse de arma e porta também, e você dispara contra o animal. Você estará agindo em estado de necessidade. Tá? Por quê? Porque o animal é um ser irracional. Você não estará agindo em legítima defesa. A legítima defesa pressupõe uma agressão injusta. O animal não tem essa concepção, essa consciência, né?
e aí você estará agindo, então, em estado de necessidade. Por isso, olha, pode ser até por conta do comportamento de um animal. Ainda, outro requisito, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Porque se a pessoa causou a situação de risco, ela não vai poder alegar em seu favor o estado de necessidade. Eu que acabei afundando o bote, não havia ali colete salva-vida, me agarrei num pedaço do remo, outra pessoa não sabia nadar também se agarrou, mas eu estava afundando, eu dei um soco na cabeça dela, ela largou o remo e morreu. Se ficar comprovado que esse, que deu o soco na cabeça do outro que largou o remo, esse foi o que causou a virada do bote, o afundamento do bote, esse não poderá se servir do estado de necessidade em seu favor. Outro, salvar direito próprio ou alheio. Significa dizer que no estado de necessidade você pode salvar o direito seu ou de terceiro. Exemplo de estado de necessidade de terceiro, o sujeito passa, vê uma casa pegando fogo, algumas pessoas fora da casa dizendo que é possível que haja crianças lá dentro. Esse sujeito arromba a porta da casa, arrebenta a porta da casa, entra lá dentro e, de fato, vê que havia 2 crianças, retira as crianças daquele local. Então, esse sujeito, quando ele arrebentou a porta, ele causou um prejuízo ao patrimônio do dono da casa. Porém, ele o fez para salvar a vida de terceiros, das crianças. Então, teremos aí a caracterização desse elemento do estado de necessidade. Ainda, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, ou seja, se a pessoa, em decorrência da sua profissão, tem o dever de enfrentar o perigo, ela não vai poder alegar em seu favor o estado de necessidade. Pensa num bombeiro, O bombeiro está lá, o prédio pegando fogo, o bombeiro diz, eu não vou, está pegando fogo, você está louco, eu vou morrer se eu for aí dentro. Não, o bombeiro não pode utilizar esse tipo de argumento, Por quê? Porque a profissão dele exige que ele enfrente o perigo. Agora, tenhamos bom senso. Esse perigo deve ser um perigo dentro de um contexto lógico. Se está claro que aquele prédio enorme já está prestes a desabar, não há razão para o bombeiro ter que entrar lá e morrer junto. Então, num primeiro momento, nós temos que entender, quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar em seu favor o estado de necessidade. Porém, no caso de pessoas que têm que enfrentar o perigo, nós temos que ter um pouco de bom senso nesse aspecto. Tá bom? Continuando. Inevitabilidade do comportamento lesivo, ou seja, para que se caracterize o estado de necessidade, é imprescindível que efetivamente aquele que vai se defender tenha que agir daquela forma. O meu exemplo lá, primeiro exemplo do sujeito que enfia o dedo no olho do outro. Se não havia outra alternativa para tentar se manter naquele pedaço de madeira, para flutuar, então se não havia outra alternativa, o fato dele ter enfiado o dedo no olho do outro, machucado ou ferido profundamente, vai acabar caracterizando esse item e vai acabar caracterizando o estado de necessidade. Agora, se ele tinha uma outra alternativa, se ele poderia buscar um outro aspecto, tentar resolver a situação através de uma outra forma, então peraí. E mesmo assim ele não buscou essa outra forma, aí não há que se falar em estado de necessidade. Tá bom? Ainda, inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Ou seja, para que nós tenhamos aí um conflito verdadeiro de interesses, é necessário que eu não tenha que sacrificar o meu interesse. Por isso que se fala de inexigibilidade, ou seja, não é exigível o sacrifício do interesse ameaçado. Olha, eu não posso dar o direito a você de, por exemplo, na tábua de salvação, eu vou morrer para que você sobreviva. Eu não sou obrigado a fazer isso. Eu tenho o direito de lutar pela minha vida, principalmente se eu não causei essa situação de perigo na qual estamos envolvidos. Então, não sendo exigível o sacrifício do interesse ameaçado, estará caracterizado o estado de necessidade. E nós adotamos no nosso direito a chamada teoria unitária. Significa dizer que deve existir uma certa paridade entre os interesses, aquele que vai prevalecer e o sacrificado. Mas não precisa ser uma paridade absoluta, com absoluta exatidão. Olha, só haverá o estado de necessidade se o interesse sacrificado, o direito sacrificado for de menor importância que o direito que vai ser mantido. Não existe essa equação tão precisa assim. Porém, não pode ser algo tão distoante, tão diferente. Ok? E além disso, o chamado requisito subjetivo do Instituto. Esse requisito subjetivo ele vale tanto para o estado de necessidade, quanto para a legítima defesa,
quanto para o estrito cumprimento do dever legal e ainda para o exercício regular de direito. O que vem a ser esse requisito subjetivo? Significa o seguinte, que o sujeito deve saber que está agindo para preservar o seu direito ou para defender o direito de outrem, de terceiro. Ele tem que agir dessa maneira. Ele não pode agir com a intenção de, por exemplo, aquele sujeito que enfia o dedo no olho do outro, no momento da tábua de salvação, se ele o faz, ele enfia o dedo para machucar o outro, então ele não estaria agindo em estado de necessidade. Ele estaria com a intenção de ofender a integridade física da vítima. São coisas distintas. Ok? Muito bem. Continuando. Agora a legítima defesa. Eu já mencionei para você, né, que a legítima defesa vem prevista, conceituada, melhor dizendo, no artigo 25 do Código Penal. Lá está escrito assim, entende-se em legítima defesa quem? Vamos aqui ver os elementos. Quem? Olha só, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa nada mais é do que uma reação a uma agressão. Então você sofre uma agressão e mais, uma agressão injusta, ou seja, aquela que é contrária ao direito, e você naturalmente vai se defender. Porém, você deve se defender moderadamente. E mais, com os meios necessários. Moderadamente significa dizer com uma intensidade necessária para repelir a agressão. E, moderado, é necessário no sentido de dosagem. Agora aqui, meios necessários, o que são os meios necessários? São aqueles meios menos ofensivos. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vem um sujeito para me agredir, tá? E eu tenho ou um pedaço de pau, ou eu tenho aqui uma calibre 12, uma arma extremamente, lesiva. Se o pedaço de pau for suficiente para eu conseguir me defender, este é o chamado meio necessário. Agora, se eu pego e já vou direto para calibre 12, para dar um tiro na cabeça do sujeito que está vindo em minha direção, para esfacelar a cabeça dele, aí eu já não posso alegar legítima defesa. Porque eu tenho que buscar um meio menos lesivo ao agressor. E aí você pode me dizer, mas peraí, professor, mas que sacanagem é essa? O cara vem me agredir e eu tenho que buscar um meio que seja menos ofensivo para a integridade dele? É isso mesmo. Mas por quê? Simples. Pense no fato, pense se o legislador deixasse em aberto para você, qualquer pessoa, que você pudesse utilizar qualquer armamento ou qualquer, enfim, item para repelir essa agressão, né? Pense numa pessoa absolutamente desmedida, descompensada, um sujeito que tem um pomar e ele vê uma criança furtando uma maçã. Aí ele pega uma calibre 12 e atira na criança. E diz, não, entrou na minha propriedade, estava furtando a minha fruta, legítima defesa. Não tem cabimento, né? Então é por isso que o legislador exige, né, da parte boa da relação, que se utilize moderadamente dos meios necessários. Vamos imaginar que o meio necessário seja um revólver. O que seria a utilização moderada do revólver? O menor número possível de tiros. Se com um tiro só conseguir, né, afastar a agressão injusta, ótimo. Se forem necessários 2, tudo bem. Agora, deu 2 tiros, o cara caiu, né, o agressor caiu, você não precisa dar mais 4 tiros na sequência, porque aí você estaria agindo em excesso. E o excesso descaracteriza a legítima defesa. Mas voltando, então, age em legítima defesa quem, usando moderadamente, olha no meu exemplo, o número de tiros, dos meios necessários, ou seja, os meios menos lesivos ao agressor, repele, ou seja, afasta, injusta agressão, né, atual ou iminente. O que é uma agressão atual? Uma agressão atual é aquela que está acontecendo. E o que é uma agressão iminente? É aquela que está em vias de acontecer, tá? Então é necessário que, para que se caracterize a legítima defesa, é necessário que eu seja efetivamente agredido? Não. Se eu estou percebendo que alguém virá para me agredir, eu posso tomar a dianteira. Claro, desde que essa agressão seja injusta. Então, voltando. E pode ser, né, essa forma de repelir a agressão, pode ser em face de direito meu ou de direito de terceiro. Então eu posso agir também em legítima defesa de terceiro. Você vê alguém espancando cruelmente o seu irmão, né? E você, então, vai defender o seu irmão. Aí você vai agir em legítima defesa de terceiro, ok? Muito bem. E aí nós tivemos, né,
dissecamos o que vem a ser a legítima defesa. E aí a gente tem aqui, né, outra coisa só, fazer um complemento, vingança. Quem age, né, com vingança não pode alegar legítima defesa. Por isso que você tem que, a agressão, ela deve ser atual ou iminente. Então, exemplo, você está lá jogando futebol, ou, enfim, aí cabe aos meninos isso, né? Ou está fazendo alguma outra coisa, né? E alguém te ofende, te agride, te humilha. Aí você vai para a sua casa, 2 horas depois você volta naquele local onde você foi humilhado, encontra o teu ofensor e dispara 2 tiros contra ele. Isso vai caracterizar legítima defesa? Não. Porque vai caracterizar a vingança. E a vingança afasta a legítima defesa. Ok? Muito bem, esses outros elementos já falamos. E aí eu trouxe um quadrinho comparativo, né, a respeito da diferença entre a legítima defesa e o estado de necessidade. Normalmente os autores trazem, é bem interessante para você poder, então, afastar esse aspecto. Tá bem? Afastar no sentido de afastar eventuais dúvidas, tá? Exercício regular de direito, olha, consiste na atuação do agente dentro dos limites conferidos pelo ordenamento jurídico. Então, um exemplo, você vê uma pessoa espancando outra, um jovem espancando cruelmente um velhinho, e você dá voz de prisão. Pode? Pode. O artigo 301 do Código de Processo Penal permite que você, faculta que você, mesmo particular, dê voz de prisão a quem esteja em flagrante delito. As autoridades têm o dever de dar voz de prisão. Você tem a faculdade, ou seja, pode ou não, dependendo aí da sua própria segurança. E se você o fizer, estará no exercício regular de direito. Por quê? Porque existe um dispositivo legal que te dá embasamento, né? Que te dá, digamos assim, que te dá o direito, que te dá o suporte para agir daquela forma. Porém, é necessário que nós tenhamos aqui, ó, para que essa causa de justificação seja devidamente caracterizada, é necessário que haja proporcionalidade, indispensabilidade e ainda, né, significa dizer que o sujeito é indispensável que ele aja daquela maneira, né? E ele tem que agir de forma proporcional entre a agressão que ele está verificando e a atuação que ele vai exercer. E mais, ele deve saber que está agindo, né, de forma a exercer regularmente o direito. Tá bem? Exemplo também de exercício regular de direito, os pais, né, que procuram corrigir os filhos, né, uma determinada palmada, né, que não seja exagerada, que não seja absurda, né, pode ser, nesse contexto, entendida como exercício regular de direito. Agora, certas situações, não. Um exemplo em que não há que se falar em exercício regular de direito, pense no sujeito que é casado e exige que a mulher mantenha com ele relações sexuais. Se a mulher, seja mulher ou seja homem, né, ninguém pode exigir de ninguém esse tipo, né, de comportamento. Se por acaso um dos cônjuges se nega a manter intimidade com o outro, aquele que se entende ofendido não pode forçar, não pode praticar um comportamento que implica numa coação, num constrangimento, porque isso poderá caracterizar estupro. Caberá a esse cônjuge que se sente ofendido por essa prática do seu parceiro tomar as atitudes legais, né, adequadas, ok? Muito bem. Estrito cumprimento do dever legal. Olha só, consiste na realização de um fato típico decorrente do desempenho de uma obrigação imposta pela lei. Então você é policial, aí você vê uma pessoa praticando lá um ato lesivo, né, um delito, e você dá voz de prisão. E essa pessoa não aceita a tua voz de prisão. Aí você tem que conter essa pessoa e torce o braço dela para trás. E essa pessoa se bate, se mexe, enfim, e você tem que usar da força, né? E isso acaba causando uma lesão nessa pessoa. Se você agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal, sem abuso, sem excesso, você estará agindo de acordo com a lei. Vários autores, ou melhor, alguns autores entendem que essa causa de exclusão de ilicitude, ela seria somente cabível para aqueles que atuam perante o Estado, né? Agentes públicos. Mas não. Né? Hoje já está pacífico que o estrito cumprimento do dever legal também se dá, né, para os particulares, também é aplicável ao particular, tá bem? Continuando aqui, consentimento do ofendido, olha só, venha a ser uma causa supralegal, ou seja, que não está prevista expressamente na lei, mas uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, né? Ou até da exclusão da tipicidade. Olha só, quais são os requisitos? Pensa na seguinte situação, pensa no sujeito que tem uma bolsa
e alguém, um exemplo um pouco estranho, mas enfim, a ideia é facilitar um pouco a compreensão do instituto. Alguém tem uma bolsa, né, de couro, e aí chega um terceiro e fala, me empresta essa tua bolsa, eu acabei de criar uma substância que simplesmente faz desaparecer o couro, né? Poucas, é meio absurdo, enfim, mas eu espero que seja útil. Poucas gotas aqui, você vai ver que o couro vai sumir, mas vai destruir aqui essa tua bolsa. Você permite? E a pessoa acaba permitindo, né? E de fato, o sujeito pega o tal do produto, coloca poucas gotas, né? E de fato, a bolsa simplesmente desaparece, né? Nesse caso, não há que se falar em caracterização do crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal. Porque o proprietário da bolsa, em primeiro lugar, né? O ofendido é o proprietário da bolsa, ele é capaz. Imaginemos que é um sujeito mais de 18 anos de idade e mentalmente são. Segundo, ele consentiu validamente, permitiu, né? Terceiro, o bem jurídico, no caso aí patrimônio, deve ser disponível, né? Então, tranquilo. O bem jurídico deve ser próprio. A bolsa era do próprio sujeito. Continuando. Opa, voltando aqui um pouquinho. O consentimento deve ser prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico. Então, o sujeito, no meu exemplo, permitiu que fosse realizado o ato antes da destruição do bem. O consentimento deve ser expresso. Significa dizer que a pessoa deve deixar claro isso. Alguns autores têm admitido que esse consentimento possa ser tácito ou hipotético, né? Que é aquele consentimento velado. E ainda, ciência da situação, de fato, que autoriza a justificante. Ou seja, é necessário que o sujeito saiba que está agindo, né, através desse contexto aí. Tá bem? Espero que as causas de exclusão de ilicitude tenham ficado claras para você e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a culpabilidade, tá bom? Um abraço, obrigado pela tua atenção e até daqui a pouco.